Glorie-se em conhecer o Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do profeta Jeremias, hoje Jeremias capítulo 9. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. O primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, o que nós queremos é te incitar a ler a Bíblia toda, e nessa época é ideal para você começar esse propósito. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no YouTube ou na nossa página no Instagram, você pode conferir lá os dias, horários e temas de cada estudo. Então, venha participar de pelo menos um, porque certamente você será abençoado. E depois disso, eu quero compartilhar aqui hoje Jeremias capítulo 9, versículo 13 até o 16, e pretendo ler outros versículos ao longo aí do capítulo. Diz assim o texto bíblico: O Senhor disse: Foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles, não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos Baalins, como os seus antepassados lhes ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações que nem eles nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Portanto, agora o Senhor continua falando a respeito do juízo que irá trazer para esse povo, que é um castigo por causa da desobediência. E assim como falei ontem, aqui ele volta falando a respeito da lei. Versículo 13: Foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles. Portanto, o motivo pelo qual vem essa destruição é que eles abandonaram a lei do Senhor. Eles pareciam um povo que se alegrava com o Senhor, que era fiel ao Senhor, apesar de terem outros deuses, eles eram fiéis ao Senhor, mas o Senhor fala que abandonou a lei dele. A gente percebe ao longo da história que isso é repetitivo no povo de Israel, e por incrível que pareça, ao longo da história do cristianismo, percebemos que isso também é um ciclo, é cíclico no cristianismo. A gente percebe as pessoas conhecendo ao Senhor, porque foi assim que começou lá com Moisés. Aí a primeira geração, que é aquela geração que ficou ali no deserto, foi fiel ao Senhor. Aí veio a segunda geração, a partir ali de Josué e Caleb, que também pareciam ser fiéis ao Senhor, mas eles quebraram ali um preceito na lei do Senhor. Se você olhar lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9, vai falar a respeito de que o povo deve amar o Senhor de todo coração, toda alma, todo entendimento, e que eles devem ensinar aquelas palavras que Deus os ensinara para os seus filhos. Portanto, o povo deveria pegar os mandamentos, porque no capítulo 5 de Deuteronômio tem os 10 mandamentos, e o povo deveria pegar esses 10 mandamentos e ensinar, inculcar nos filhos, no caminho, sentado à mesa, no levantar, no deitar. Lê lá depois Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. E a segunda geração não fez isso. Ricardo, como é que você sabe disso? Ué, porque lá no capítulo 2 de Juízes, no versículo 10, a gente vai ver então
o autor falando o seguinte: depois que toda, então, Juízes capítulo 2, versículo 10, depois que toda aquela geração, que é a segunda geração, a geração de Josué e Caleb, foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Portanto, o povo todo, depois, a partir da terceira geração, vai errar. Por quê? Porque a segunda geração não passou para a terceira geração. E como a terceira geração não recebeu da segunda geração, o que eles vão passar para a quarta geração? Nós só conseguimos passar para os nossos filhos aquilo que nós temos. E o final do povo de Israel, que chegou e conquistou a terra prometida, nesse primeiro momento da história, eles entraram, conquistaram a terra, depois se dividiram e foram para o exílio. Assírio, o reino do norte, Babilônico, o reino do sul. A gente aprende com isso, primeira coisa, que um povo dividido vai acabar perecendo. Um povo que se divide, portanto, a gente luta tanto, nós como cristãos, devemos lutar pela união do povo de Deus. União do povo de Deus. E é isso que nós vemos nos nossos dias, ou já há algum tempo, é isso que a gente tem visto. Vai percebendo como que as coisas vão caminhando. Olha para a história. Citei aqui algumas vezes ao longo desse estudo Edmund Burke, que fala que o povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. O povo vai repetir a história porque não conhece a história. Então a gente precisa olhar para a história, corrigir os erros do passado no presente, para que o futuro não colha o que ao longo da história foi se colhendo. E agora a gente percebe que a origem lá no versículo 13 fala que é a lei. Abandonaram a lei. E aí eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Como que anda a palavra do Senhor na sua vida? Você tem esse costume de ler a palavra diariamente, fazer um devocional? Quanto tempo você gasta lendo e meditando na palavra do Senhor? 5 minutos? Num dia que tem 24 horas? A gente precisa parar e pensar nessas coisas. Agora vai além um pouquinho. E na sua casa, porque uma coisa é o seu relacionamento com Deus. E a sua família? Seu cônjuge, seus filhos? Como que anda esse relacionamento com Deus? Nós precisamos pensar nisso. Porque se eu não faço um devocional diário, eu já abandonei a lei do Senhor. Agora, se eu faço um devocional diário, mas eu não levo a minha família para fazer esse devocional diário, eu estou abandonando o Senhor. Por quê? Porque eu estou pensando só em mim, eu estou sendo egoísta. E aí a oração é do Pai Nosso, não é do Pai meu. A oração do Pai Nosso ela é feita no singular, ela não é feita no plural. Você não percebe, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você não percebe uma oração no singular. Aliás, quando fala-se em singular, leia Tiago 4,3. Tiago 4,2 fala, você não tem porque você não pede. Tiago 4,3 vai falar, e quando você pede pensando só no você, por isso que você não vai receber. Portanto, nosso Deus não é Deus de egoístas. Não tem como, a gente precisa olhar a começar pelos da nossa casa. A começar pelos da nossa casa. Deixa eu ler com você aqui, rapidamente, aqui, um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 5. Então, deixa eu abrir aqui rapidamente. 1 Timóteo, capítulo 5. Só mais um minutinho, que eu ainda estou chegando lá. 1 Timóteo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Diz assim, 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida de seus parentes e, especialmente, dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E a pior forma de você negar isso para um parente
é negar a intimidade dele com Deus. Eu quero ainda destacar rapidamente aqui, voltando para Jeremias capítulo 9, o versículo 23 e 24, que diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. O Senhor acabou de falar aqui do que ele se agrada, do que ele agrada. Ele agrada de lealdade, ele agrada de justiça, ele agrada de retidão. Lealdade, justiça e retidão. Portanto, lealdade você vai perceber lá na lei, conhecer a lei e colocar em prática na sua vida. A justiça tem exatamente com isso, em você fazer a justiça, aquilo que Deus manda fazer, mas não é algo que tem a ver com você, mas é algo que tem a ver com o outro. E a retidão é quando as pessoas estão fazendo errado, mas você não se deixa ser influenciado pelo outro. Portanto, nos dias em que vivemos, pare e pensa um pouco como que anda o conhecimento da palavra do Senhor. Faça uma enquete no grupo onde você anda, na sua casa, no seu GC. Procure saber das pessoas como que andam o estudo bíblico, a leitura bíblica, as orações, como que as pessoas andam se crucificando, negando a si mesmo. Pare e pense nessas coisas para a sua vida em primeiro lugar, mas estimule isso também para a vida dos seus entes queridos aí, a sua parentela, a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos de GC, as famílias que frequentam o seu GC, as famílias que frequentam a igreja. Procure ver quem é você, se você tem essa identidade do cristão, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos levar o sal, que é aquilo que impede o avanço do mal, e precisamos ser a luz, aquele que mostra o caminho. Se por um lado nós não colaboramos com o mal, mas a gente, ao contrário, luta contra o mal. Por outro lado, a gente mostra qual que é o caminho que deve ser seguido, esse caminho de luz. Jesus falou que ele é a luz do mundo. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, mostrar isso através da Bíblia, mas mostrar isso também através da sua vida. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.